Caríssimas, caríssimos e caríssimas, René de Paula Júnior falando em mais um episódio aqui do Roda e Avisa. E calma, eu não morri e eu também não fui preso. Eu estou gravando nesse lugar aqui um pouco misterioso, né, um pouco gelado, porque eu estou tentando encontrar algum lugar da casa que esteja minimamente protegido dos ruídos da destruição civil. Quero dizer, construção civil, né? Destruição porque aparentemente, pelo menos aqui em São Paulo, eles têm primeiro destruído e bom, depois o que vem eu não sei, então estamos sujeitos aqui, não digo a chuvas e trovoadas, mas talvez a britadeiras, bate-estacas. E o tema de hoje é outra indústria também constrói, destrói, que é a inteligência artificial. Eu estou pensando, comecei a pensar em uma visão um pouco religiosa da inteligência artificial, porque virou praticamente não só um oráculo, mas quase que uma divindade. Existe o culto, né? Adorai a AI acima de todas as coisas, né? Honrai Elon Musk e Mark Zuckerberg, sei lá, eu podia fazer aqui os 10 mandamentos da AI, mas eu achei que um caminho mais interessante, porque é sempre um pouco mais picante, convenhamos, é falar sobre pecados. São vários pecados. Eu não sei se eu vou conseguir aqui de improviso elencar 7 pecados capitais da inteligência artificial, mas eu vou começar aqui pelo primeiro. O primeiro pecado da inteligência artificial não é exatamente a inteligência artificial, mas são os donos, de quem que ela é. Ela está na mão de quem? Você confia o futuro da humanidade, o bem-estar da nossa espécie ao Mark Zuckerberg, ao Elon Musk, né, ao Jeff Bezos, ao Sam Altman? Eu não sei, eu talvez tivesse eleito pessoas um pouco diferentes para simplesmente construir, né, a nossa forma, nosso modus vivendi daqui para frente, se bem que acho que eu estou vendo primeiro o que eles estão destruindo. Então a primeira questão que é realmente o pecado original, é quem são os donos. Em segundo lugar, o pecado original, que eu já levantei uma vez num evento, eu questionei um cara da IBM, ele odiou e tal, é o seguinte, AI quem? Porque quando eu converso com o ChatGPT, ele fala eu. Como assim eu? Não tem eu. Aquilo é, na verdade, uma rede gigantesca, neural, etc. e tal. A partir de que momento a gente deveria permitir que uma coisa dessa fosse chamada de eu? Muitas vezes ela fala nós. Aí você percebe, eu já puxei essa prosa com o ChatGPT, a resposta foi mais ou menos essa: olha, esse é um recurso retórico, é simplesmente para facilitar a nossa conversação. Então tá aí, segundo pecado capital, que é nós quem, cara pálida, né? Desculpa, eu não estou falando aqui com AI. O terceiro deles, acho que pega carona nisso, que tem um pouco a ver com essa questão do eu. De uns dias para cá, fui usar o ChatGPT e eu não sei o que aconteceu, não sei se é só comigo, né? Mas ele mudou de personalidade, de uma hora para outra ele era super solícito, aí qualquer pedido que eu fazia ele me devolvia 2 ou 3 opções e depois mais 2 ou 3 opções, 30 interações depois eu já estava exausto, eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu só queria uma imagenzinha, não é? A questão é, quando a gente pensa em eu, a gente imagina várias coisas, né? Que o seu interlocutor, né, é uma pessoa, você imagina, entre outras coisas, que existe uma certa constância. Não é que de um dia para o outro a pessoa não espane, não surte, não vire outra pessoa. Se bem que isso parece um pouco final de casamento, você não é mais a mesma pessoa, pois já aconteceu agora com o ChatGPT do dia para a noite. O quarto pecado capital aqui, eu também levantei essa questão lá no MIT, acho que não sei se eu fui muito bem recebido, que é a seguinte: o ChatGPT deu uma resposta, ou o Gemini, ou fala aí qualquer outro Claude, né? Ok, é a única resposta, como é que eu vou saber que é a única resposta possível, sobretudo porque um único espaço, né, um único universo onde só existe uma resposta, e essa resposta é universal, é matemática, talvez física, né, exatas de uma maneira geral. Né? Então acho que esses caras que são normalmente gente de exatas, eles estão esquecendo que as grandes questões da vida não têm uma resposta única. Né? Se eu perguntar como ser feliz, no Japão é diferente da Alemanha, é diferente do Rio de Janeiro, que é diferente de São Paulo. Se eu perguntar o que é mais importante quando eu ficar com 61 anos como eu,
Essa resposta pode variar se for uma cultura mais individualista, se for uma cultura mais coletivista. As respostas abundam. E por que que vem uma só? Por que que vem uma só? Por que que ele elencou tantas possibilidades, é o que eu imagino, e escolheu uma como se ela fosse uma verdade universal? Estou perdendo a conta, mas eu devo estar indo para o quinto pecado capital. Esse quinto pecado capital é um pouco intrigante porque ele diz respeito de novo, a com quem eu estou falando. Porque, ao contrário de programas de computador até então, algoritmos que a gente poderia chamar, você abre o código e você vê ali, né, como é que as decisões são tomadas. A temperatura subiu, baixa o termostato, né, o macarrão está sem sal, coloca um pouco de sal. Tem lá um algoritmo, certo? Essas criaturas não têm, elas são uma completa caixa preta. Então você não sabe exatamente como que ela funciona. Aliás, você não sabe exatamente se ela está sendo sincera com você, se ela não está puxando o seu saco. Sexto pecado capital, eu diria que é uma questão um pouco mais, talvez um pouco mais ampla, que é a seguinte: como é que foi treinado o ChatGPT, ou qualquer um deles? Foi treinado com textos humanos, LLM, modelos grandes de linguagem. A linguagem humana é uma boa ferramenta para a gente modelar a realidade? Não. É bom, é bom que não seja, porque a gente pode fazer poesia, a gente pode fazer literatura, a gente pode fazer as musiquinhas do Djavan, que não fazem sentido, está ótimo. Mas acontece que, como modelagem da realidade, a gente precisou, ao longo de muito esforço e sacrifício, inventar alguma coisa como a matemática, que não tem nada a ver com a linguagem humana, certo? Então, pera um instante só, se ele foi baseado na linguagem humana, será que ele pensa como os humanos? Porque se ele pensar como os humanos, como nós, né, ou como alguns de nós pelo menos, tem uma questão aí curiosa, porque a nossa cognição, a nossa percepção, o nosso entendimento do mundo, ele é muito condicionado por algumas limitações. Os nossos sentidos não dão conta da riqueza do mundo. A velocidade do mundo, a gente também não dá conta. A mudança, a gente não dá conta. Como é que a gente lida com isso? Ao longo de milhões de anos de evolução, não é mesmo? O seu olho, o seu cérebro, o seu ouvido, eles começaram a meio que comprimir, simplificar, categorizar, generalizar. Então eu falo para você, essa é uma parede branca. E eu não preciso explicar do que ela é feita, porque parede é uma categoria, não é? Eu falo que estou num quarto, eu não preciso dar as dimensões, o endereço, a altura, nada, porque você tem já uma categoria. É assim que a mente humana funciona, porque é a única maneira dela dar conta. Não é? Então, tem todas essas expectativas de que o ChatGPT, ou qualquer um deles, se torne tão inteligente quanto nós. A questão é, será que a gente é tão inteligente assim? Porque, veja, a linguagem, que é a nossa grande honra, né, esse privilégio da espécie, ela não é assim a coisa mais exata do mundo, não é a coisa mais precisa do mundo. Dá margem a inúmeras discussões, dá margem à filosofia, né, a teologias. Então, a questão é, será que em algum momento ele vai superar essa maneira de pensar do ser humano, categorias, palavras, verbos, substantivos, adjetivos, e vai, de repente, evoluir para alguma coisa que realmente explore a capacidade quase infinita dessas máquinas? Essa máquina tem uma memória extraordinária, maior que a nossa, tem uma velocidade extraordinária, maior que a nossa. Será que ela vai superar? E no dia que ela superar, será que ela vai continuar sendo compreensível, ou ela vai falar, putz, eu vou ter que falar com aquela criatura inferior e eu vou ter que, de alguma maneira, traduzir de uma maneira que ele não fique muito chateado? Ai, que saco, não? Mas isso, eu não vou pensar aqui no sétimo pecado capital, porque eu estou pensando talvez num outro mandamento. Eu acho que é curioso, porque você tem tantas religiões por aí, tantos mandamentos, mas o que eu realmente queria, que todas elas começassem, isso vale para a inteligência artificial também, com não matarás. Caríssimas, caríssimos e caríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena, esse episódio aqui no éter. Um grande abraço e até o próximo episódio imprevisível e improvisado aqui do Roda e Avisa.